A palavra humildade aparece várias vezes hoje na liturgia, em nosso folheto. Precisamos entender, isso tem que ser gravado em nossos corações. A virtude da humildade, ela é a mais importante para nós cristãos. Porque sem a humildade, as nossas obras, as nossas ações, os nossos anseios, nossos projetos não são agradáveis a Deus. Escutamos, irmãos, nas leituras de hoje, de que a oração do justo sobe até as nuvens. Assim está escrito no livro do Eclesiástico. Suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará, até que o Altíssimo intervenha. O porquê que a prece do humilde agrada a Deus? Porque a prece da pessoa humilde é uma oração que brota do coração, é uma oração que brota da verdade. Irmãos, o que é humildade? A definição clássica, que para muitos parece estar já batida, ultrapassada, mas continua sendo a mesma. Santa Teresa d'Ávila diz: a humildade é a verdade. O que significa isso? Quando temos a virtude da humildade, ou pelo menos buscamos conquistar essa virtude, logo percebemos quem nós somos e quem Deus é. A pessoa que é humilde não tem medo de encarar os seus próprios problemas. A pessoa que é humilde não tem problema em enxergar a fraqueza. E jamais sentirá medo de dizer: ó Deus, tenha piedade de mim. Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, eu sou arrogante. Senhor, eu sou vaidoso. Eu fazia essa dinâmica com os meus crismandos, com os meus catequizandos, que eu tenho uma turma de catequese. E aí eu fiz todo mundo repetir, né? Vamos repetir juntos, né? Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou arrogante. E aí todo mundo ficou incomodado com aquilo, porque dói dizer a verdade, porque ainda não temos a virtude da humildade. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus nos coloca uma história, uma parábola perfeita. Ele coloca dois extremos. Primeiro ele fala que tem um fariseu, e junto com ele um cobrador de impostos, e os dois vão rezar no templo. Os dois vão fazer as suas obrigações diante de Deus. E aqui nós temos que entender o que é um fariseu, quem é o fariseu e quem é um cobrador de impostos. Claro, o nome já diz tudo, cobrador de impostos, mas o contexto daquela época tem um significado muito diferente. E para o povo daquela época, o cobrador de impostos era a pessoa mais odiada da sociedade. Explico. Qual o contexto histórico daquele momento em que Jesus estava presente? E aqui é muito importante isso. Sempre vocês vão perceber que o padre, ao explicar alguma coisa, vai dar a situação histórica do que estava acontecendo, para mostrar para vocês de que a realidade do cristianismo, a realidade da nossa fé, Jesus esteve presente neste mundo e os seus pés pisaram nessa terra. Não é um conto de fábulas. Uma pessoa que não acredita em Deus, ela não tem o direito de falar que Cristo não existiu, porque nós temos mais dados históricos, mais comprovação científica de que Jesus viveu neste mundo do que muitas outras pessoas famosas que passaram neste mundo. Então existem mais indícios históricos da presença de Cristo nessa terra do que qualquer outra coisa neste mundo. Então as pessoas precisam acreditar que Jesus veio por um dado factível, histórico, científico. Agora, acreditar que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o nosso Redentor, pertence à fé. Aí é necessário a fé. Mas que Deus se fez carne, que Jesus esteve neste mundo, uma pessoa chamada Jesus, que fez o que fez e falou.
não é necessário ter fé, é necessário ter razão apenas. Portanto, irmãos, a situação histórica em que Cristo viveu nessa terra, 2025 anos atrás, era qual? Jerusalém, os seus arredores, na verdade toda aquela região estava dominada por qual império? O famoso Império Romano, né? Dizem que todos os homens pelo menos pensam uma vez no Império Romano todos os dias, né? Tem essa história aí. Mas que o tempo todo a gente está falando do Império Romano, a gente gosta de falar. Mas é porque foi de fato um império global e ele dominou todo o planeta conhecido naquele momento. Pensemos aqui que a América ainda não tinha sido descoberta ou achada, como dizem os historiadores. Então todo o mundo conhecido era dominado por um império chamado Império Romano. E a região onde Jesus estava também estava sob o domínio dos romanos. Por isso que quando a gente participa da Via Sacra, eu acredito que muitos aqui já viram a encenação ou assistiram o filme da Paixão de Cristo, percebem que tem uns soldados romanos e tem os soldados dos judeus. Então tem os guardas do templo que se vestiam de uma maneira e os guardas romanos que se vestiam de outra maneira, mostrando então essa situação histórica do domínio deles naquela terra. Isso é muito importante, esse dado é muito importante para nós. Então, o que era o cobrador de impostos? Era o encarregado pelo imperador, pelos romanos, pelos governadores romanos, de cobrar uma taxa dos judeus. Agora entendemos a raiva, o ódio que eles tinham do cobrador, porque era uma lembrança contínua do estado de escravidão e servidão que os judeus tinham. Aquele povo era obrigado a dar tributo, a dar uma contribuição ao império que era contra os valores do monoteísmo, do judaísmo. Então, se tinha uma pessoa que eles odiavam, era um cobrador de impostos, e era considerado de fato o pior de todos os tipos dos pecadores. Diga-se passagem que São Mateus era um cobrador de impostos. E quando Jesus entra na casa de Mateus e o convida, isso gera inclusive um escândalo na comunidade, né? Como assim Jesus está comendo com os pecadores? Ele toma a refeição e senta-se à mesa com eles. Que absurdo! E quem eram essas pessoas que julgavam Jesus? Quem eram essas pessoas que estavam o tempo todo condenando os pecadores? Justamente o grupo dos fariseus, que eram aqueles que tinham a lei, a palavra de Deus na ponta da língua. Conheciam a Sagrada Escritura de cor. Nem precisavam de ler o Antigo Testamento. Eles sabiam cada versículo, cada lei, tudo aquilo que era necessário para cumprir as obrigações. E agora Jesus coloca esses dois extremos, os dois rezando, nos mostrando, em primeiro lugar, o que nós não devemos fazer quando vamos rezar. Quando lemos esta oração do fariseu, à primeira vista parece ser uma oração bonita, mas ela nos engana, porque o fariseu, ele até começa bem, mas a sua oração, e isso é um perigo que nós corremos também, é uma oração cheia de egoísmo, uma oração cheia de arrogância. Por qual motivo? Ele começa assim, vamos pegar o nosso folheto, no versículo 11, nós temos aqui esta oração que não deve ser a nossa. O padre disse que nós aprendemos aqui o que nós não devemos fazer. Vamos juntos? O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Olha só, o que está de errado aqui? Eu não sou. Eu. Uma oração que tem muito eu, tem pouco Deus, tem pouca presença de Deus. Então ele está o tempo todo pensando o que ele não é.
E ele não tem a capacidade. Por que ele não tem essa capacidade? Porque ele está cheio de orgulho. E o orgulhoso é arrogante. O orgulhoso não sabe olhar para si. Ele tem a capacidade e ele com facilidade vê o erro em todas as pessoas. O sentido, a visão do orgulhoso é apuradíssima. Ele sabe ver o erro de todas as pessoas, e quando a menor lei é transgredida, ele consegue falar: olha, esta lei não está sendo vivida, mas justamente porque ele odeia a virtude. O orgulhoso cobra dos outros, primeiro o que ele não vive. E como os seus olhos estão, e seus julgamentos, a sua percepção está para o mundo externo, porque ele está cego, ele não consegue ver muitas vezes a podridão que está dentro do coração. E um coração cheio de si, cheio de orgulho, apodrece e não agrada a Deus. E cedo ou tarde, irmãos, e se o nosso coração for dominado pelo orgulho, seremos quebrados. O orgulhoso, cedo ou tarde, ele cai no chão, ele quebra a cara. Por isso temos que pedir a Deus um coração humilde. Agora nós vemos a segunda oração. Agora a oração do cobrador de impostos. Cheio de pecados, com certeza. Mas ele reconhece a sua fraqueza. E antes de querer falar as virtudes, querer falar o bem que ele fez, ele começa dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Olha que diferença. O primeiro aponta o pecado de todos e agradece a Deus por não ser o pior dos pecadores. O segundo já começa batendo no peito dizendo: piedade de mim, Senhor, que sou pecador. Uma vez uma pessoa foi atrás de um padre, fazia 40 anos que não se confessava. E essa pessoa foi dizendo: padre, eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, nunca traí minha família, nunca fiz nenhum pecado. E aí esse padre foi só escutando essa história, foi falando, e aí o padre teve que fazer a pergunta: mas filho, nesses 40 anos aí, 30, 40 anos sem se confessar, você cometeu algum pecado? Não, padre. Você nunca faltou nenhuma missa? Não. Nunca. Aí o padre foi só cavando ali, ver se achava alguma coisa. Você nunca se irritou com ninguém? Nunca. Nunca falou mal de nenhuma pessoa? Nunca, padre. Aí o padre, por fim, desistiu de procurar e disse: filho, vou dizer uma coisa para você, acho que você é santo. Faz o seguinte, reza por mim, porque eu me confesso toda semana aí, e me ensina como é que você faz para não pecar, para não ser pecador. Quando você encontrar algum pecado, você volta de novo aqui na confissão e eu te absolvo. Não tem nenhum pecado, então não tem como te absolver. Vai com Deus, meu filho. Vamos deixar a fila andar, que tem outros aqui esperando a absolvição. Entende? A pessoa que cultiva a humildade, e é claro que nenhum de nós tem em perfeição a humildade, porque aquele que se diz humilde já não é. Esse é o princípio básico da virtude. A pessoa que tem a virtude da humildade jamais irá se vangloriar da virtude, porque o virtuoso não precisa do aplauso e do reconhecimento das pessoas, porque basta unicamente a aprovação de Deus, basta unicamente que a consciência dela está tranquila de fazer a vontade de Deus. O que mais podemos perceber na alma humilde? O humilde não quer aparecer, mas também não é um complexado. O humilde não é aquele vitimista: ai, tadinho de mim, eu não sou ninguém, eu não mereço nada, piedade de mim. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que vejamos quem nós somos, que enxerguemos sim o nosso pecado, que enxerguemos sim o que precisa em nós melhorar, mas também que enxerguemos a bondade que Deus faz em nós. Que exemplo nós temos na Sagrada Escritura de humildade? A Santíssima Virgem Maria. Ela tinha humanamente todas as razões para se inchar, se inflar de orgulho. Afinal, ela carregava o rei na sua barriga, literalmente, né? A gente usa essa expressão
para se referir a alguém que é arrogante ou nariz empinado. Ela carregou o rei da barriga, mas ela nunca se vangloriou disso. Pelo contrário, ela se escondeu, porque queria que a glória de Deus se manifestasse. E assim em nossas vidas, irmãos, quanto mais nós queremos que o nosso brilho apareça, mais a glória de Deus é ofuscada. O que nós podemos ainda falar da humildade? A pessoa humilde, ela não anseia pelo poder, ela não busca o domínio sobre as pessoas. Quando é colocada uma autoridade sobre o humilde, ou uma função de autoridade, ela exerce com amor e caridade. O orgulhoso, pelo contrário, ele domina, é autoritarista, é um ditador. E de fato ninguém suporta estar perto de alguém assim. Portanto, irmãos, qual a conclusão de tudo isso? Precisamos pedir a Deus esta graça. As 3 virtudes mais importantes que nós temos que pedir. Primeiro, a humildade. Segundo, a humildade. E a terceira virtude mais importante, a humildade. Porque sem a humildade não tem coração que agrada a Deus. Essa é a virtude dos santos, irmãos. E se queremos crescer na santidade, precisamos primeiro pedir a Deus essa graça. E depois de pedir, precisamos também em nossa vida aceitar as contrariedades, as humilhações e as coisas que nos humilham. Se queremos crescer na virtude, precisamos aceitar que Deus permite muitas vezes momentos e situações que nos fazem crescer na virtude. Eu dizia semana passada, quando pedimos a paciência, Deus vai permitir situações que nos fazem crescer na paciência. Quando pedimos a humildade, irá nos aparecer situações que nos humilham e temos ali um meio, uma oportunidade de Deus para crescermos a nossa fé, crescermos na nossa virtude. Fácil, irmãos, com certeza não é, mas esse é o único caminho que agrada a Deus. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, a pessoa, depois de Jesus, que foi mais humilde de todas. Ela permitiu que Deus realizasse as maravilhas dele nela. Por isso ela se tornou tão grande. Foi exaltada acima dos anjos, porque sabia que toda a bondade que vinha nela, que estava nela, provinha de nosso Senhor Jesus Cristo.